Olá, meu nome é Cristóvão Escapulatempo Neto, eu sou patologista da DASA. Na verdade, nessa empresa eu sou gestor médico de inovações em anatomia patológica e patologia molecular, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha especialidade, que é a anatomia patológica. A anatomia patológica é o ramo da medicina que estuda as doenças, isso quer dizer patologia. E dentro desse estudo das doenças, a gente tem alguns tipos diferentes de exames que a gente faz. O primeiro deles são aqueles resultantes, que é o exame anatomopatológico, que é o exame resultante da ressecção, ou seja, da retirada de algum fragmento de tecido. Se for um fragmento pequeno para uma amostragem ou um diagnóstico mais rápido, a gente chama isso de biópsia. E se for incisional, ou seja, você tira um pedacinho, uma biópsia incisional, e se a gente for tirar toda essa lesão, a gente pode chamar de ressecção cirúrgica ou biópsia excisional, como isso ocorre frequentemente com os tumorezinhos, as lesões pequenas de pele. Dentro da patologia, dentro do exame anatomopatológico, também a gente tem um outro tipo de exame que é muito comum, que chama-se exame imunohistoquímico. Na verdade, o exame imunohistoquímico geralmente é um complemento do exame anatomopatológico tradicional. Ele tem muitas utilidades e cada vez mais na medicina moderna ele está sendo mais utilizado, e eu vou explicar para vocês o porquê. Com esse exame, nós podemos exatamente subclassificar os tumores, e isso é importante porque essa subclassificação vai direcionar tratamentos diferentes ou vai direcionar outros exames moleculares que a gente precise fazer depois dessa classificação. E também, cada tumor, o subtipo histológico, nós sabemos também tem prognósticos, ou seja, a gente sabe o comportamento biológico que é diferente ou não. Então, a primeira utilidade do estudo imunohistoquímico é classificar as doenças, tá? No caso, a gente falou de um tumor. Depois, uma outra grande utilidade é a pesquisa que nós chamamos de fatores preditivos e prognósticos. Exemplo clássico é o câncer de mama. Toda vez que nós damos um diagnóstico de carcinoma de mama, nós precisamos fazer um estudo imunohistoquímico que vai ver se esses tumores são positivos para receptores hormonais, porque se eles forem positivos, o oncologista vai tratar essa paciente com bloqueio hormonal. Nós precisamos falar qual que é o índice de proliferação, que é o Ki67, para saber qual que é a agressividade desse tumor, e existe uma outra proteína que chama o HER2, que a gente vai ver se ela é positiva ou não. Se for positivo, também isso vai direcionar para o tratamento de drogas que inibem essa dimerização, inibem o HER2. Então, ele serve para determinar fatores prognósticos e preditivos. Tá? Prognósticos em relação ao comportamento biológico e preditivos em relação à resposta a medicamentos. Essa é a grande utilidade que a gente usa na imunohistoquímica. É lógico que cada dia que a medicina avança, mais anticorpos estão sendo desenvolvidos, e a gente está traduzindo as alterações que encontramos na genômica, no sequenciamento dos genes, para as proteínas, e a gente pode aplicar na imunohistoquímica. O exemplo clássico, por exemplo, nos tumores cerebrais, é a pesquisa de uma mutação muito comum que temos nos gliomas difusos, que é do gene IDH1, que hoje a gente pode fazer isso por imunohistoquímica sem precisar sequenciar. Existem uma série de outros anticorpos associados a mutações de proteínas que a gente faz no nosso dia a dia. Outro exame muito interessante dentro da imunohistoquímica é a pesquisa de instabilidade de microsatélites, ou nós vamos ver se esse tumor tem todas as enzimas de reparo de DNA. Porque a gente sabe hoje, principalmente no câncer de endométrio, de cólon, que quase todos os tumores têm que ser submetidos a esse exame, dão informações muito importantes acerca do prognóstico e da chance desse paciente ser portador de uma síndrome, que se chama síndrome de Lynch, que pode ter um reflexo em toda a sua família. Então, a partir do nosso exame, da nossa avaliação do tecido, nós podemos alertar não só o paciente, mas o seu cirurgião e talvez o geneticista que possa acompanhar ele depois, do risco, talvez, dos seus familiares, para que eles possam entrarem no programa de testagem e, se forem positivos, fazerem
a prevenção ou o diagnóstico no estadio muito mais precoce do que, infelizmente, aconteceu com o parente dele, que foi o caso índice do tumor. Além disso, nós temos um outro exame, que é o exame citológico, também citologia oncótica, que nós chamamos, que são, na verdade, a avaliação, a pesquisa de células neoplásicas, ou tentar definir também doença através de líquidos e secreções, ou secreção mamilar, líquido pleural, líquido peritoneal, e que esses exames, além da solicitação da avaliação citológica, é sempre importante nós solicitarmos a confecção de um cell block. Esse é um código de uma biópsia simples, que, se tiver material, a gente pode fazer exame imunohistoquímico e exame molecular. O mesmo se aplica para as punções aspirativas por agulha fina. O mais comum, a maior frequência que nós temos são as punções de tireoide e mama, que ajudam já a fazer um diagnóstico e triar o paciente para o tratamento adequado. O exame anatomopatológico é um exame complexo e é bastante trabalhoso. Tá? Então, assim, existem várias etapas manuais até que esse tecido, desde que esse tecido seja retirado do paciente, ele vai ser fixado no formol. Tá? Então, a gente tem que deixar esse tecido, pelo menos, uma biópsia, pelo menos 6 horas no formol, e uma peça pelo menos 12 a 24 horas, a gente depende do tamanho do tecido. A gente tem que lembrar que quando a gente coloca algum fragmento de tecido no formol, a velocidade de penetração do formol no tecido é mais ou menos 1 milímetro por hora. Então, quando nós temos ressecções de lesões muito grandes, você tira um tumor muito grande, uma mama muito grande, um útero muito grande, às vezes é um problema em relação ao tempo que demora para esse formol chegar no centro da peça, e muitas vezes causando autólise, ou seja, que a gente chama de a morte dos tecidos, né, o apodrecimento, que isso dificulta a nossa análise. Por isso que a gente sempre recomenda que os tecidos muito grandes sejam previamente seccionados antes de colocar no formol, para que a gente não tenha o dissabor de poder não dar um diagnóstico. Bom, com essa preparação da retirada do tecido do paciente, colocar no formol tamponado, por favor, gente, o formol tem que ser tamponado para não degradar tanto o DNA, para que a gente possa fazer outros exames que o paciente precisa. Quando esse material chega no laboratório, a gente faz uma descrição macroscópica, ou seja, eu vou falar, vou colocar no sistema, vou anotar o que eu estou vendo. E baseado nesse exame macroscópico, nós selecionamos as áreas desses tecidos que tem que virar lâmina, ou seja, que vão ser realmente examinados à microscopia. Se você tira um tumor desse tamanho, a gente não vai olhar todo o tumor. Então a gente tem que cortar, descrever, amostrar áreas que sejam diferentes e, lógico, os limites cirúrgicos é o que importa para o paciente ter certeza que a cirurgia foi efetiva e todo o seu tumor foi ressecado. Essa etapa chama macroscopia. Depois esse tecido vai passar por uma série de soluções que vão, além de fixar, desengordurar e tirar, e depois vai ser embebido em parafina até que ele vire um bloco de parafina que a gente vai cortar no micrótomo e confeccionar essa lâmina. Bom, esse é o processo básico da histologia, né, da anatomia patológica. Depois, quando o patologista está analisando essa lâmina, é muito importante ele receber junto com o pedido quais são as hipóteses que o médico que operou o paciente ou que retirou aquele tecido tem. Porque apesar de tudo, os patologistas somos médicos, a gente tem um raciocínio clínico e a gente precisa das informações para poder fazer diagnósticos diferenciais, né? Poder, às vezes, tipar um tumor, saber, ajudar a tentar saber de onde é aquele tumor primário, que às vezes a pessoa aparece com uma metástase, tira um linfonodo, e a gente tem que guiar por informações clínicas e morfológicas de onde é aquele tumor. Essas informações clínicas são fundamentais e é um grande gargalo que nós temos hoje, né? Principalmente nas biópsias de pele, né? As biópsias de pele, a correlação clínica é fundamental. E muitas vezes vem lá, biópsia de pele do braço, né?
se é uma doença inflamatória, a gente precisa saber as características dessa doença e quais são os diagnósticos diferenciais que o médico que fez essa biópsia está pensando. Porque às vezes mais de uma doença tem a mesma apresentação histológica. Então isso ajuda muito a gente a definir ou a excluir algumas possibilidades. Bom, a anatomia patológica parece eu falei agora de alguns exames que nós fazemos, mas é uma especialidade fascinante que permite com que o patologista tramite em todas as reuniões, em todas as especialidades, podendo fazer a diferença onde está pelo conhecimento que a gente tem que ter para fazer uma boa patologia. Nosso departamento é um departamento muito grande, temos cerca de 38 mil exames por mês e estamos constantemente investindo na qualificação dos profissionais e, lógico, do nosso espaço físico para poder cada vez mais atender a todos vocês com uma qualidade melhor.